A história começa e vemos a protagonista assistindo ao anúncio de venda de imóveis de alto padrão. Na tela de seu celular vemos a informação de que se assistisse aos anúncios ganharia dinheiro. No anúncio vemos Do Eun-nam, ator famoso olhando contemplativamente para a movimentada cidade de Seul, do alto de uma grande cobertura em um apartamento de luxo, enquanto perguntava ao ouvinte: com quem você passa seu tempo? Seus amigos? Seu amante? Sua família? Quando ele se vira para frente com um enorme sorriso e diz: passe com a Dir. Logo em seguida sobem os créditos com a frase: apartamentos caros sempre estará lá para você, um lugar para chamar de lar. Assistindo ao anúncio na tela, a protagonista refletia que com sorte aquele aplicativo lhe pagaria alguns centavos por assistir às propagandas. O dia de Ji-eon é composto por 3 empregos. De manhã ela trabalhava em uma rede de fast food, após o almoço em um restaurante, e depois no turno da meia-noite na loja de conveniência. Ela se sentia completamente drenada, normalmente mal conseguia se mexer ao final do dia, algumas vezes até desmaiava. A verdade era que o mais difícil não era bem o trabalho em si, mas sim as pessoas com quem esbarrava aqui e ali. Todos os dias havia intercorrências. Um dia, enquanto estava na loja de conveniência, entrou pela porta um senhor idoso, pegou 2 garrafas de bebida e, ao invés de pagar os 1.800 wons devidos, simplesmente deixou sobre o balcão um pequeno boneco e uma algema de brinquedo que ele ganhou na maquininha. Porém, antes que a moça pudesse questioná-lo sobre o pagamento, o velho começou a beber o conteúdo das garrafas. A prota tentou explicar que ele devia pagar com dinheiro e que não podia beber antes de pagar. O vovô folgado explicou que o boneco custava 1.000 won e a algema o restante. Nesse momento a moça ficou irada, disse que se ele não pagasse com dinheiro ela chamaria a polícia. Mas neste momento um grupo grande de vários jovens entrou na loja desviando sua atenção. Quando voltou seus olhos para o velho, ele já havia sumido, deixando-a falando sozinha. Decepcionada, pensava que assim que tivesse dinheiro suficiente guardado sairia daquele emprego estúpido. Ao final do expediente, tendo finalmente chegado em casa, ela se jogou na cama. Com o boneco na mão pensava que o velho havia escolhido os prêmios mais inúteis da máquina. Se o gerente da loja descobrisse o que aconteceu, ele ficaria irado. Provavelmente diria que isso ocorreu por ela ser uma garota, ou por ser jovem, ou os dois. Talvez até a demitisse. Ela realmente se sentia injustiçada, sempre tinha que engolir seu orgulho e dizer a eles o que eles queriam ouvir para manter o emprego. Mas depois de ouvir isso tantas vezes, ela simplesmente não podia desistir, tinha que sorrir e aguentar, não importa quão ruim seja o trabalho. Antes de dormir, decidiu assistir um dorama para aliviar a mente. Na tela ela via uma senhora dizendo que não deixaria um jovem com rabo de cavalo se casar com sua filha. O rapaz dizia que havia desistido de um apartamento em Gangnam, de pais ricos e posses por causa da garota. Nesse momento chorosa, nossa protagonista pensava que ela também queria ter um apartamento. Por fim, embora quisesse assistir um pouco mais, acabou dormindo. Durante a semana, a protagonista trabalhava em 3 empregos por rodízio, aos finais de semana em empregos temporários que pagavam muito bem. Esse parecia ser mais um final de semana normal. Ao chegar na sede da empresa NBC Ji-eon, nossa protagonista se apresentou ao encarregado, que irritantemente parecia não conseguir, ou talvez não querer, pronunciar seu nome corretamente. Ele entregou a ela um papel dizendo que ela deveria escrever nele tudo o que fizesse ao final do dia, deixando claro que sem ele ela não receberia seu pagamento. Acrescentou ainda que a taxa era de 35.000 won. Ela realmente ficou incrédula. Ela teria que pagar para trabalhar? Nota da Bell. O golpe tá aí, cai quem quer. O sujeito explicou que o valor seria devolvido no final do trabalho, que era uma espécie de garantia, pois muita gente desistia no meio do caminho. Por fim, meio a contragosto, ela fez o pagamento, pois afinal o serviço pagava bem e poderia ajudá-la a conseguir outras tarefas no futuro. Durante sua pausa no serviço, ela começou a caminhar pelo set de filmagem. Ela não conseguia deixar de pensar em como aquilo era legal. Uma pena que não conseguiu ver nenhuma celebridade. Parada em frente a um cartaz com o banner do drama mais assistido da atualidade, aquele que ela tentava ver em suas horas vagas, ela pensava se talvez, com sorte, conseguisse vê-los gravar algumas cenas, mas logo tirou isso de mente. Ela estava ali para trabalhar, não para se divertir. Entretanto, retirada de seus pensamentos, ouviu uma voz masculina dizer atrás dela: mova-se. Sobressaltada, ela virou rapidamente apenas para dar de cara com o Apartamentos Caros, o ator famoso do comercial de residências de luxo. Ele não parecia ter muita paciência, perguntando em seguida por que ela estava tão atrasada. Ela já estava morcegando no primeiro dia? Ao que ela prontamente se desculpou. Ele mandou que ela seguisse e ela o acompanhou, perguntando-se o que teria ocorrido com as filmagens. Não precisavam mais dela? Pelo resto do dia, ele deu a ela uma enormidade de tarefas: buscar roupa na lavanderia e depois ir comprar uma coisa chamada spanner. Perguntando o que era, ele a olhou como se ela fosse idiota, explicando que era um tipo de café. Entrando na cafeteria, ela chamou mais atenção do que gostaria.
A questão era que ela estava com um trouxa enorme de roupas na cabeça. Mentalmente se perguntava para que ele precisava de tantas, por acaso ele tinha 12 corpos? Chegando ao balcão, ela pediu um Einstein. Com cara de quem não estava entendendo nada, a balconista perguntou o quê, e sem se dar conta de que tinha dito o nome errado, pediu novamente um Einstein. Por fim a balconista presumiu que queria um Spanair e perguntou se era quente ou frio. Por não ter certeza e com medo de receber repreensões daquele maluco, disse que iria levar um de cada. Já de volta ao set de gravações, ela entregou as roupas e o Einstein a ele, o que o deixou confuso. Einstein? Deixando de lado a confusão, ele disse que ela podia se sentar. Sentada, ela não podia deixar de encará-lo. Ele era mesmo bonito, embora ela se ressentisse por causa daquele anúncio idiota. Inquieto, ele perguntou o que ela estava olhando, ao que ela respondeu que tudo era tão novo para ela. Estranhando, ele perguntou o que havia de novo. Ela respondeu que nunca tinha visto uma celebridade pessoalmente antes e que não sabia que um extra tinha que fazer esse tipo de serviço. Nesse momento ele se deu conta. Figurante? Como assim? Ela não era gerente há 2 anos. Há momentos em que seu corpo reage primeiro que sua mente, um arrepio desce pela sua espinha e você começa a suar frio. Quando você sabe que está na merda. Na cena seguinte vemos ela sendo severamente repreendida por seu encarregado por ter desaparecido das filmagens. Pois é. Ela realmente caiu num grande mal-entendido. Ele não a deixava explicar, dizia que ela estava por aí querendo ver algumas celebridades, e por isso tinha abandonado suas responsabilidades e fugido. Ele gritava que as garotas da idade dela eram todas iguais. Por fim, a dispensou e a mandou para casa. Chegando em casa, percebemos que nossa prota não é muito fã de faxina. Havia roupas pelo chão e tudo parecia muito bagunçado. A verdade era que ela não queria fazer nada quando estava em casa. Ela estava realmente frustrada. Ela deveria ter ficado em casa e assistido ao dorama Meu Amante com Rabo de Cavalo. Do nada, como se tivesse tomado uma martelada na cabeça, ela se lembrou. Minha taxa de inscrição. O que diabos ela tinha feito o dia todo? Quanto dinheiro havia gasto? Começando a somar, se deu conta de que havia gastado mais de 73 mil wons. Como um café podia ser tão caro? Ela estava mesmo frustrada, sentia autoaversão. A verdade é que ela tinha tendência a se desculpar mesmo quando a culpa não era dela. Pegando o ursinho que o velho havia usado para pagar as bebidas, ela pensava que ele havia levado 1000 wons dela. Olhando para ele, ela pensava que aquele rosto estúpido lembrava de Do Yun-nan. Olhando para a tela do celular, ela viu a frase do anúncio dos apartamentos. Com quem você passa seu tempo? Nesse momento, ela foi tomada pela raiva. Senhor Apartamentos. Nota da Bel. Caso não tenha ficado claro, ela assiste sistematicamente o anúncio de apartamentos para ganhar dinheiro em um aplicativo. Por acaso calhou do ator desse anúncio, Do Yun-nan, também ser o sujeito a quem ela serviu por engano o dia todo no set de filmagens, e também ser a cara da pelúcia. Ela gritava que era tudo culpa dele. Do Yun-nan, aquele maldito, como ele ousou a fazer trabalhar de graça. Ajoelhe-se e implore perdão, dizia apertando o pobre boneco de pelúcia. Lambe meus dedos dos pés, seu idiota. Gritava ela. Enquanto descontava no boneco e dizia para ele lhe pedir desculpas até ela o perdoar, ela ouviu o som da campainha tocando. Ela pensou que talvez tivesse feito muito barulho e a senhorinha deveria estar ali para repreendê-la. Por isso ela abriu a porta já se desculpando. Quando de repente ela viu Do Yun-nan ajoelhado em frente à sua porta, ele pedia desculpas freneticamente. Ji Yeon-lee, de 25 anos, é nossa protagonista. Ela vive sem um tostão e tem como único objetivo de vida juntar dinheiro e se mudar para um lugar melhor. Mas hoje é o dia em que ela começa a realizar seus próprios desejos, porque ela agora tem um homem que seguirá todas as suas ordens. Na próxima cena, vemos Do Yun-nan, ao telefone. Ao que parece alguém estava dizendo que o gerente temporário nunca havia aparecido. Do outro lado da linha a pessoa dava a entender que também só soube um pouco tarde. Ainda brincou que talvez o candidato tivesse ficado sabendo de sua personalidade e achou melhor desistir da vaga. Por fim, o colega perguntou o que tinha acontecido com a pessoa que apareceu. Ela fugiu. Respondeu Nan. Ele estava irritado como podia ter cometido um erro tão grande. Ele bem que tinha reparado que algo parecia estranho. Mas porque ela não disse que havia ocorrido um mal-entendido. Entrando na sala, o diretor gritava que já fazia um tempo que eles não se viam. Depois de trocarem breves cumprimentos, o diretor disse que estava muito feliz que Nan estivesse fazendo uma participação especial em seu dorama. Perguntou ainda se o rapaz estava se preparando para voltar de vez à vida artística. Afinal, ele não podia ficar assim para sempre, apenas fazendo anúncios. Ao sair da sala, todos estavam impressionados de Nan estar ali gravando um dorama. Afinal, ele era um grande ator de cinema. Ele realmente chamava muita atenção. Entretanto, quebrando todas as expectativas, ao invés de acompanhar o diretor e os demais para o local das filmagens, ele virou as costas e saiu andando sem falar nada com ninguém.
quase como se estivesse sob uma espécie de feitiço. De volta ao tempo presente, vemos Nan ajoelhado em frente a Ji-eon. Implorando por seu perdão, ele se perguntava internamente o que estava fazendo na casa daquela mulher. Surpresa, ela mandava que ele se levantasse, dizia que ele deveria parar. Mentalmente ele dizia que adoraria, mas não podia. Sem saber o que fazer, ela dizia que se ele não parasse ela iria chamar a polícia. Afinal, ele iria acordar todo o prédio. Nesse momento ele agarrou o tornozelo dela. Ao tentar se desvencilhar, ela acabou caindo e antes que ela pudesse reagir ele começou a lamber seus dedos do pé. Chamando de pervertido, ela gritou para ele parar. Então, interrompendo imediatamente o curso das coisas, ele obedeceu. Como se tivesse acabado de sair de um transe, ele perguntou a ela o que tinha acontecido. Ela respondeu que ele estava de joelhos implorando por perdão e do nada começou a lamber os pés dela. Completamente derrotado, ele perguntou por que ele faria algo assim tão vergonhoso. Sem paciência, a moça perguntou o que ele estava fazendo ali e o mandou ir embora. Nota da Bell. Conheço muita gente que não se importaria de ter a casa invadida e os pés lambidos por um idol coreano. Ao ser expulso, o rapaz disse que deveriam entrar e conversar. Exasperada mentalmente, ela pensava por que esse babaca queria entrar na casa de uma mulher? Vendo que ele não iria embora, ela sugeriu que eles fossem a um café 24 horas que havia perto da casa dela, cheio de pessoas, pois a casa estava uma bagunça. Ao ouvir a palavra pessoas, ele se sentiu mal e quase caiu, sendo imediatamente segurado por Ji-eon. Sendo perguntado se estava bem, o rapaz disse que só precisava de alguns minutos e então se recuperaria. Vendo que ele não estava bem, a moça permitiu que ele entrasse na casa. Passado algum tempo, sentados no chão, o rapaz não pôde deixar de pensar mentalmente em como a casa parecia um chiqueiro. Em meio a um silêncio constrangedor, a moça se perguntava se ele era doente, o que ela devia dizer a ele. Por fim, quebrando o silêncio, ele pediu a ela que não contasse a ninguém o que havia ocorrido, disse que se ela o fizesse enfrentaria problemas legais. Isso realmente a irritou, porque ele estava agindo como se fosse a vítima ali. Enquanto ele se levantava para ir embora, ela perguntou se ele ao menos se lembrava do que havia acontecido naquele dia. Você mandou em mim e me mandou fazer todo tipo de tarefas. Ouvindo isso, ele disse que já havia se desculpado pelo mal-entendido de mais cedo. Acrescentou que ambas as partes deveriam esquecer as lembranças ruins. Depois de ouvir em silêncio o que ele tinha a dizer, ela disse que se seria assim então ela também iria descarregar e obter aquilo que lhe era devido. Puxou o celular do bolso e mostrou a ele todas as despesas que teve no dia por causa dele, exigindo que ele a reembolsasse. Ele não podia acreditar. Ela realmente estava tentando tirar dinheiro dele? Ela rebate que não estava pedindo muito, mas apenas a quantia que havia gastado com ele. Incrédulo, ele disse que isso não teria acontecido se ela tivesse esclarecido o mal-entendido primeiro. Ela não queria nem saber, queria seu dinheiro de volta. A fim de pôr fim ao conflito, ele levou a mão ao bolso pensando que ela estava fazendo um escândalo por causa de míseros 73 mil wons. Entretanto, quebrando todas as expectativas, ele parou no meio do caminho e perguntou: "Isso foi por dinheiro o tempo todo?" Sem entender nada, ela perguntou o que ele queria dizer. Ele perguntava por que diabos ele teria ido até a casa dela e feito todas aquelas coisas estranhas, deixando subentendido que ela deveria tê-lo induzido de alguma maneira. Atonita, ela perguntou como diabos ela teria poder para fazê-la agir daquela forma. Ele rebateu dizendo que talvez ela tivesse colocado algo em seu café. Ouvindo tantas baboseiras, a única conclusão a que ela conseguia chegar era a de que ele estava delirando. Mantendo a calma, ela argumentou que ela não sabia do que ele estava falando, que ele estava sendo muito duro, e que inclusive era a razão por ela não ter recebido seu salário no dia. Sombrio, ele repetiu que sempre se tratava de dinheiro. Dando por encerrado o assunto, ele se levantou e disse que se ela queria dinheiro deveria procurar a agência dele e exigir reembolso. Disse ainda que se algo assim acontecesse de novo ele não iria se conter. Nota da Bell. Ranço em andamento atualizado com sucesso. Na indústria do entretenimento as pessoas não são vistas como pessoas, mas sim como dinheiro. Era assim como as pessoas sempre o viram. Era também a razão pela qual todos sempre se aproximavam dele, a razão pela qual ele havia se afastado e a razão pela qual Ji-eon o havia levado até ali. Mais uma vez tudo se resumia a dinheiro, ele refletia. Nota da Bell. Desculpa insuficiente para eu tirar meu pano do bolso, tente novamente mais tarde. Passado todo esse alvoroço, deitada na cama, com a pelúcia na mão, Ji-eon pensava que ele era um idiota. Ela não estava pedindo muito, era tão difícil pedir desculpas. Ela até havia dado água para aquele babaca. A verdade era que ela não tinha intenção de pedir dinheiro a princípio, mas aí ele disse que ia tomar medidas legais. Olhando para o boneco, ela pensava que aquele rosto enrugado realmente se parecia com ele. Com base em sua personalidade desagradável, ele não estaria ali para se desculpar. Mas se ele estava ali contra a vontade, então por que fez todas aquelas coisas estranhas? Pensando no ocorrido, ela se lembrou de ter apertado o boneco e ter gritado para ele lamber seus pés. Como? Ela tinha mesmo feito aquilo acontecer? Já no set de gravações, não enfrentava as consequências de sair no meio das gravações sem ter dito nada a ninguém. Sendo repreendido pelo CEO, ele desculpava-se.
porém com explicações vagas, não podia contar a ninguém sobre aquela mulher maluca. Seu chefe estava irado. Nan não tinha ciência de quantas pessoas ele havia incomodado? Perguntando se ele tinha ideia do quão duros os atores tinham que trabalhar hoje em dia, tudo que Nan respondia era que ocorreu algo pessoal, desculpando-se. O CEO jogava na cara dele que ele não atuava há 6 anos, e que tudo o que pediram foi uma participação especial não remunerada e nem isso ele conseguia cumprir. Perguntava se ele achava que manter a mídia quieta era de graça. Você acha que é o mesmo figurão que costumava ser? Enquanto o pau quebrava no set de gravações, a garota estava deitada em sua cama, digerindo sua possível descoberta, segurava os bracinhos do boneco e brincava pensando que se aquele boneco falsificado por acaso tivesse poderes ela deveria ter dado um soco na cara dele. Nesse instante Nan como que possuído acertou a cara do CEO com um murro. Todos na sala ficaram em choque. O CEO perguntava aos gritos se Doyon não estava menosprezando por ter sido seu gerente de estrada no passado. Você acha que merece um tratamento especial por ter ataques de pânico? Perguntou. Em seu quarto, ainda brincando com o boneco, Ji-eon disse, Doyon Nan, gancho de esquerda. Imediatamente, sem saber porquê, o garoto acertou novamente a cara do CEO. Sentado em uma sala, Doyon Nan conversava com o assistente, dizia que não sabia o que tinha acontecido, seu braço realmente havia se movido por conta própria, ele não teve intenção de machucar ninguém. Sem acreditar totalmente, o assistente dizia que ele não devia ter saído, pois o CEO os havia feito mudar o roteiro para encaixar a participação especial dele. Ouvindo isso, Doyon Nan perguntou se ele havia levado em conta sua vontade. No fim achava que provavelmente era bom ele ter saído, e se ele tivesse tido um ataque de pânico no set? Tentando confortá-lo, o assistente dizia que ele não devia pensar assim, pois ele estava muito melhor. Internamente Doyon Nan pensava que não estava melhor, na verdade só de pensar em lugares lotados já o fazia hiperventilar. Ele sinceramente não sabia se conseguia fazer isso. Ele poderia voltar a trabalhar? Nota da Bell. Desculpa ainda insuficiente para eu tirar meu pano do bolso. Porém, processo já concluído em 30%. Kim, assistente de Doyon Nan, tentava convencer o CEO a perdoar o rapaz, mas o homem estava relutante. Esclareceu que nem tanto pelo soco, mas sim por não poder confiar no ator. Por quanto tempo eles seriam a agência de Doyon Nan? Todos pensavam que Nan não atuava mais por já ter dinheiro suficiente. Mas na verdade que empresa pagaria um contrato caro a um ator que não pode ser recuperado? Ele estava realmente cogitando não renovar o contrato de Nan. Internamente o assistente Kim implorava para que o garoto se comportasse. Eles não podiam ter mais problemas. Em um de seus muitos empregos, enquanto corria para lá e para cá atendendo aos pedidos, a garota não conseguia parar de pensar. Depois de ser insultada, não queria aceitar o dinheiro daquele babaca. Mas foi ele quem invadiu a casa dela e a insultou. Por que diabos ele se ajoelhou se não ia se desculpar de verdade? No meio de sua tribulação, recebeu uma mensagem de texto de sua mãe agradecendo a transferência bancária que ela havia feito. A moça se perguntava por que ela não havia ligado, mas sim mandado um torpedo. Sua mãe, a pessoa que ela mais amava no mundo, o motivo para ela se esforçar tanto. Elas estavam separadas agora, mas um dia estariam juntas de novo, ao menos esse era o seu sonho. Nesse momento decidiu, iria ligar para a agência de Doyon Nan e pedir compensação. Já em casa, a garota se jogou na cama e então olhou para o boneco. Ele não estava no chão quando ela saiu? Porque agora estava em cima do travesseiro? Ela estava se lembrando mal? Enquanto segurava o bichinho nas mãos, gritava para ele lhe dar dinheiro, lhe dar uma casa, ou um salário mínimo ao menos. Ela pedia por favor, afinal não estava pedindo um apartamento caro. Apenas um lugar simples para 2 pessoas seria bom, um lugar onde ela pudesse finalmente viver junto de sua mãe, outra vez. Alimentando tais pensamentos, ela acabou dormindo, repentinamente sendo acordada pelo som da campainha. Ainda sonolenta, ela atendeu a porta se perguntando quem seria essa hora. Quando deu de cara com Doyon Nan vestido apenas de roupão com o travesseiro na mão, ela não pôde conter o choque. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, vestido daquela forma. Mas antes de obter uma resposta, ele desmaiou. Tempos depois, acordando de seu desmaio, Doyon Nan se perguntava onde estava. Quando deu de cara com Ji-eon perguntando se ele estava bem, ele não entendia, porque ela estava gritando de repente. Assustado, ele perguntou o que ela estava fazendo ali, o que ela ia fazer com ele. Defendendo-se, ela disse que foi ele quem apareceu na casa dela e desmaiou. Como ela não podia deixá-lo lá fora, o trouxe para dentro. Mas agora ele ousadamente estava culpando? Ouvindo isso, lembrou-se de ter ido dormir. Como diabos ele tinha chegado ali? Ele estava enlouquecendo? Por fim, desculpou-se com a moça. Isso a deixou em choque. Ele estava mesmo se desculpando? Pelo que ele estava pedindo desculpas? Talvez ele não tivesse o controle desse pedido de desculpas também. Ele explicou que, assim como da primeira vez, ele não foi ali por vontade própria,
Mas, aparecer na casa de uma mulher vestida assim, ele sabia que devia ter sido assustador para ela, então dessa vez pediu desculpas sinceras. Entendendo o contexto, a garota disse que estava tudo bem. Nesse momento, ele se levantou para ir embora, porém parou quando ela perguntou se ele ia ir vestido daquele jeito. Sozinha a garota suspirou, não tinha outra explicação, só podia ser obra do Minji. Mas droga! Quando ela disse que sentia falta, não estava falando dele. Onde estavam o dinheiro e a casa que ela pediu? Nesse momento ela compreendeu. E se o boneco só afeta o Do-Eun-nan? Nota da Bel. Minji é o nome do boneco. Com esse entendimento súbito, ela olhou para a porta do banheiro e perguntou se ele já havia terminado de se vestir. Ele estava brincando com ela? Saindo do banheiro, o garoto não estava nada feliz. Por que diabos ela havia lhe dado uma blusa como aquela? Ele podia perdoar a calça, mas aquela camisa era demais. Justificando-se, ela dizia que era a única camisa limpa que ela tinha. Inclusive era um presente de sua mãe, que ela ainda nem tinha usado. Enquanto ela procurava outra coisa mais adequada para ele usar, ele se perguntava que tipo de mulher vivia assim, num chiqueiro. Decidiu apenas empurrar as roupas sujas para o lado quando viu algo que talvez servisse. Era um suéter grande. Ela disse que achava que deveria ser masculino. Mentalmente ele completou. Deveria ser? Não tendo outra escolha, ele o vestiu, mas estava se sentindo fedorento, talvez porque o pegou da pilha de roupas sujas. Ouvindo isso, a garota se aproximou e cheirou a camisa. Esse ato repentino deixou o rapaz corado. Sem perceber o embaraço dele, ela disse que não sentia cheiro de nada. Ela insistia, tentando se lembrar se o havia comprado em uma loja vintage. Sem aguentar mais, o rapaz apenas concordou que não tinha cheiro e se afastou. Com a mão no peito, ele se perguntava qual era o problema dela. Estava fazendo isso de propósito? O retirando de seus pensamentos, ela emprestou o telefone dizendo que ele deveria chamar um táxi ou tentar entrar em contato com alguém. Ouvindo isso, contatar alguém, sua mente foi inundada pelos diversos xingamentos que o CEO despejou sobre ele mais cedo. Afastando tais pensamentos, disse que iria chamar um táxi. Sentada na cama, enquanto esperava o táxi dele chegar, ela pensava que estava ferrada amanhã. Era tão tarde e ela ainda estava acordada. Sem saber quando o táxi ia chegar, perguntou se ele se importava de ela assistir mais um episódio da sua série favorita. Ele perguntou por que justo agora e ela disse que estava muito ocupada para acompanhar, pois já estava no 10º episódio, mas ela ainda estava vendo o 5º. Surpreso, ele perguntou o que ela estava vendo, ao que ela respondeu: Meu amante com rabo de cavalo. Mostrando que sabia de qual se tratava, ele perguntou se era o escrito por G.L. Kim. Surpresa, ela perguntou como ele sabia, afinal muitos homens não conheciam os roteiristas. Snob, ele respondeu que estava na indústria, então é claro que ele sabia. Ela não pensa em mim como uma celebridade? Surpreso, perguntava-se mentalmente. Sem perceber a inquietação do rapaz, ela disse que amava todos os dramas que essa roteirista havia escrito. Ele respondeu que de fato ela era boa em escrever histórias de romance. Acrescentou ainda, como quem não quer nada, que ele havia atuado em um de seus doramas. Ouvindo isso, ela disse que iria procurar para ver, porém ele disse que não era necessário. Mentalmente ela pensava que não se importava, mas essa era uma dessas coisas que se faz para agradar uma celebridade. Enquanto ela pesquisava o nome dele na internet, ele disse que o táxi deveria estar quase chegando, então pediu a ela o celular, mas ela se negou e disse que diria a ele quando o carro chegasse, dizendo que ele apenas deveria ficar onde estava. Ele não entendeu, por que essa mudança de atitude de repente? Ela tem estado tão calma, tudo envolvendo essa mulher tem sido tão estranho. Além disso, aquela coisa que ele havia visto antes, nesse momento se lembrou de um par de algemas embaixo do monte de roupas sujas mais cedo. Ela tentou explicar que era apenas um brinquedo. Nesse momento, ele perguntou se ela havia tirado fotos dele enquanto estava dormindo. Gritava que ela deveria entregar o celular a ele para que pudesse checar. Ela insistia que não tinha por que fazer isso, seria um desperdício de armazenamento. Ele dizia para ela não negar, pois havia percebido o jeito que ela olhava para ele mais cedo. Ele dizia que sabia que era porque ela queria o corpo dele. Nota da Bel. Meta para a vida: ter a autoestima igual a do Do-Eun-nan. Ela realmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Enquanto ela olhava para ele incrédula, ele puxou o celular de suas mãos. Enquanto ele ameaçava que se encontrasse ao menos uma foto dele ali, ela gritava que ele não devia olhar. Desesperada, ela tentou encurtar a distância, mas acabou escorregando no tapete. No mesmo instante, surpreso com o que havia visto, ele se virou para olhar para ela, porém acabaram colidindo e ela caiu sobre ele. Em seu escritório, com o nariz enfaixado depois da surra involuntária que Do-Eun-nan deu nele, o CEO surtava ao ver a notícia de que o ator havia ido dar um passeio noturno só de pijamas por aí. O que diabos aquele idiota estava fazendo? Em seu emprego no fast food, Ji-eon procurava novamente no celular matéria sobre o ator passear seminu por aí, porém não conseguia mais encontrar.
Pelo visto a agência dele resolveu bem rápido esse incidente. Enquanto ela pensava sobre isso, o rapaz estava no carro com seu ajudante Hun Kim. Ele indagou por que o rapaz não estava perguntando nada. Kim disse que o ator não responderia mesmo que ele perguntasse. Por fim, o ator apenas se desculpou com ele. O assistente apenas perguntou se ele não ia fazer de novo. Entretanto, o rapaz pensou que não era como se ele pudesse controlar isso, de qualquer maneira. Depois de um momento, o idol perguntou se o colega era gentil assim com todo mundo. Ele se preocupava com todos assim? Sem entender o que ele estava perguntando, o assistente Hun Kim perguntou o que, ao que o ator explicou: você só é assim para mim, ou com todos? Ao que o ajudante disse que não sabia, apenas achava que tinha uma natureza gentil, mas que era bom que o ator a reconhecesse. Ouvindo isso, Nan pensava que normalmente os estranhos que são gentis com ele têm algum motivo oculto. Porém, parecia que Jeon não era bem assim. Afinal, se os papéis estivessem invertidos, ele não teria feito uma coisa tão inútil. Mas por quê? Nesse momento vemos um flashback do exato momento em que ela caiu sobre ele. Olhando fixamente para ela, ele perguntava se ela havia feito isso de propósito, fato que ela negou de imediato. Interrompendo-a, ele disse que não estava falando disso. Perguntou se ela estava escondendo o celular para que ele não visse o artigo sobre seu passeio seminu. Ela apenas respondeu que sim. Ela pensava que ele provavelmente ia fazer uma tempestade. Mas quebrando suas expectativas, ele apenas se desculpou. Como assim ele estava pedindo desculpas de novo? Vendo a surpresa dela, ele explicou que esse tipo de artigo não incomoda mais, teria vazado amanhã de manhã de qualquer modo, então ela não precisava se preocupar com ele. Nessa hora o táxi chegou. Internamente ela pensava que não estava preocupada com ele ou algo assim, ela apenas não queria que ele surtasse com ela de novo. Além disso, ela estava muito focada em Minji para ficar preocupada com ele. Simultaneamente ambos pensavam por que o outro tinha que dizer algo tão anormal. Durante o restante do dia, Jeon não conseguia parar de pensar em Do-Eun-Nan, porque ela estava sendo tão sensível. Sempre que tinha uma pausa, lia alguma coisa sobre ele na internet. Ele começou a fazer anúncios para apartamentos caros aos 10 anos de idade e era bastante criticado por ter ficado 6 anos fora das telas, usando como justificativa que estava escolhendo seus papéis com cuidado. Lendo tudo isso, ela se deu conta de como ele era realmente famoso. Inclusive o drama que o alçou à fama foi aquele que a apresentou aos trabalhos de sua roteirista preferida. Se dando conta de todas as coisas vergonhosas que havia feito com ele, percebeu que não devia topar com ele de novo. Não que eles fossem se encontrar de novo, de qualquer modo. Enquanto olhava para a boneca dentro de sua mochila, refletia que era tudo por causa dela. Ela nunca mais ia dizer nada na frente daquela coisa de novo, estava com medo de deixá-la em qualquer lugar. Cogitava se devia levar a um médium. Nesse momento ela ouviu alguém chamar. Ei! O quê? Minji acabou de falar? Na sede da empresa, Do-Eun-Nan entrava no elevador com o assistente que dizia que a reunião de hoje era apenas uma formalidade, pois ele havia feito tudo certo até agora, então não deveria haver problemas, afinal ele era o rosto dos apartamentos caros. Do-Eun-Nan disse que sabia, e perguntou ao sujeito por que ele estava tão nervoso, afinal até o elevador estava sacudindo. Sem entender, o sujeito disse que não estava. Brincando, o ator disse que o assistente devia ter tomado o suplemento calmante. Embora dissesse que não estava nervoso, a verdade era que o assistente estava realmente preocupado. Se algo desse errado, o CEO não iria mantê-lo. Na loja de conveniência, Jeon tentava ouvir novamente o Minji falar, porém não obtendo resposta resolveu deixar para lá. Olhando para frente, viu um senhor idoso à sua frente e perguntou se ele já havia terminado sua compra, mas do nada o sujeito agarrou seu colarinho, proferindo palavras sujas. O velho disse que esperou por muito tempo, mas que ela o estava ignorando. Mentalmente o velho pensava que seu filho a ignorava e agora aquela garota. Tentando apaziguar a situação, ela dizia para ele se acalmar, mas ainda segurando sua blusa ele dizia que queria falar com o gerente. A garota estava mesmo com medo, ela não conseguia se mover, mentalmente implorava para que alguém a ajudasse. Olhando para o boneco, ela pensou em Do-Eun-Nan. Enquanto ela era coagida pelo Sr. Rude, Do-Eun-Nan ouvia as orientações do seu assistente de que ele deveria ser educado. O senhor, cada vez mais instável, levantou o braço para bater nela. Encolhendo-se, ela já se preparava para o golpe que não veio. Levantando a cabeça, viu que o braço do senhor foi parado no ar por alguém. Era um rapaz jovem com rosto sério que perguntava ao velho se ele não ia pagar, pois caso contrário deveria ir embora. Nota da Bel. Pois é, gente, o autor trollou todo mundo. Do-Eun-Nan não apareceu. Nan e seu gerente estavam numa grande empresa de construção para conversar com um dos investidores. O gerente Hun dizia que embora ele fosse Do-Eun-Nan, ele ainda precisava ser educado. Nan se perguntava quando antes ele não havia sido educado. Na porta do elevador, Nan avistou Yeon-Su, um conhecido de longa data, trocando breves cumprimentos.
o colega disse que tinha ido até ali pois o presidente daquela empresa era seu amigo. Nancy perguntava como um idol podia ser amigo de um senhor de 60 e poucos anos. Do nada o sujeito disse que tinha lido aquele artigo e havia ficado chocado, então perguntou se aquilo era preparação para algum trabalho, pois estava ansioso para isso. Visivelmente desconfortável, não mudou de assunto dizendo que havia assistido ao dorama do amigo e que era muito bom. Yeon-soo disse que não tinha sido nada demais, porém mentalmente Hun-kim pensava que aquilo era falsa modéstia pois o seriado tinha sido um grande sucesso, onde quer que fosse via-se referências à obra. Apressando Nan para ir, Hun o arrastou dizendo que iam se atrasar, indo embora. Yeon-soo disse que depois entraria em contato com o amigo. Nan tentou dizer que havia trocado o número de telefone há 3 anos, mas o sujeito já havia partido. De volta ao mercadinho ainda, segurando a gola da roupa do senhor grosseiro, vemos o rapaz misterioso, que para desespero das emocionadas, não é Do-eun-nan, perguntando se o tiozão ia pagar, caso contrário deveria ir embora. Saindo às pressas o velho chamou o rapaz de vândalo, o rapaz retrucou que ele não podia ficar segurando a fila. Ainda trêmula, Ji-eon se desculpou por ter deixado o rapaz esperando e passou rapidamente suas compras. Passado esse alvoroço, ainda no mercadinho, a protagonista conversava com sua mãe por uma chamada de vídeo. Na tela podemos ver que a senhora estava abraçada a outra garota. Sua mãe perguntava o que havia acontecido. A garota disse que estava tudo bem. Interrompendo a conversa, seu colega de trabalho dizia que seu turno havia acabado e agora era a vez dele. Depois de ouvir sobre o ocorrido, seu colega perguntou por que ela não havia ligado para ele ou para o gerente. A moça disse que isso só deixaria o gerente furioso, e ele deveria ter cuidado com coisas assim. Andando pela rua, ela pensava que gostaria de poder descansar, mas ela tinha que ir trabalhar em 5 horas. Chorando, ela se queixava de que sua mãe nunca lhe dava palavras de encorajamento, nem se preocupava de verdade com ela. Pensava na mensagem que ela havia mandado dizendo à mãe que não queria trabalhar, mas tudo que a mãe respondeu foi que ela precisava ganhar dinheiro. Desembrulhou uma balinha e jogou na boca para aliviar a tristeza. Em outro ambiente vemos o jovem misterioso, cujo nome ainda não foi revelado. Ele lamentava que faltavam 6 balas no saquinho, e então se lembrou de ter dado algumas à moça do mercadinho, dizendo que era para ela se sentir melhor. Pensou que estava na hora de voltar à loja. Em seu segundo emprego, Ji-eon estava descascando as cebolas e pensava que sua mãe estava certa. Não adiantava nada ficar reclamando. Sua mãe também havia trabalhado quando ela era pequena, ela sabia da realidade de sua família. Conversando com sua colega de trabalho, perguntava o que ela faria se tivesse uma boneca que pudesse controlar pessoas. A moça perguntou se era algo como uma boneca de voodoo, se podia usar com qualquer pessoa. Ji-eon disse que a boneca só poderia controlar uma pessoa, um idol famoso. Nota da Bel. Claramente um diálogo que eu teria com minha amiga Jéssica. A Jéssica da Prota, entusiasmada, disse que isso seria incrível, ela o faria trabalhar e ela ficaria em casa relaxando. Acrescentou ainda que a Prota não precisava ficar preocupada, pois não usaria boneca nela. Ji-eon se perguntava se todos usariam a boneca assim, ela não poderia usar uma pessoa dessa maneira. Enquanto pensava, acabou cortando a mão com a faca, o ferimento parecia feio, os donos do restaurante disseram para ela ir ao hospital cuidar disso. Andando pelas ruas ela pensava que provavelmente não seria paga pelo dia, droga. Ela odiava ir para casa nesse horário. Sua casa era uma verdadeira bagunça suja e vazia. Não podia ir ao hospital, ou não poderia fazer o depósito do mês, os cuidados médicos seriam caros. Ao se aproximar do portão de casa percebeu que um homem com máscara e chapéu observava a pouca distância. Por um momento ela pensou que fosse o velho do mercadinho, mas na verdade era só Do-eun-nan. Devido ao choque ela acabou caindo. Mais do que depressa Nan acudiu perguntando se ela estava bem. Ela perguntou por que ele apareceu ali assim, ele a havia assustado. Ao segurá-la ele percebeu o estado de sua mão. Ela explicou que havia se cortado com a faca e que ia colocar um band-aid. Irritado ele segurou seu braço com força e perguntou se ela achava que um band-aid seria suficiente para algo como aquilo. Ela sabia que se falasse que não ia ao hospital por causa de dinheiro ele iria zombar dela. Então nada respondeu. No pronto-socorro, Nan se dirigiu ao guichê para fazer a ficha dela, quando se deu conta. Qual era o nome dela? Depois de levar alguns pontos ela imaginava quanto a conta iria custar. 100.000 won, 200.000? Droga, porque ele teve que se intrometer? Se lamentando pelo dinheiro perdido, a recepcionista informou que seu tutor já havia realizado o pagamento. Ela não conseguia entender. Ele fez tanto barulho da última vez por causa de dinheiro, então por que agora isso? Ao vê-lo ela perguntou quanto custou, mas ele não quis responder, devolveu o casaco que ela o havia emprestado da última vez e disse que fez isso para pagar a sua dívida. De quando ela escondeu o telefone para ele não ver aquele artigo, virou as costas para ir embora e disse que isso não iria se repetir. De fato, ela pensou que não tinha motivos para vê-lo novamente.
Correndo pelo corredor, uma menininha esbarrou nela e acabou derrubando sua bolsa em que estava o boneco Minji. Assim que o viu, a menininha ficou admirada. Olhando para a garota, Prota se deu conta de que era uma grande fã desse personagem. A bolsa, o lacinho de cabelo, tudo era Minji. Pedindo à garota que devolvesse a boneca, a menininha se recusou. Nesse momento, Nan interveio dizendo que era só uma boneca barata de 1000 won que se pode conseguir em uma maquininha. Ela perguntou por que ele tinha voltado. Ele disse que ela estava fazendo uma comoção, então ele foi ali assistir. Enquanto conversava com ele, a menina saiu correndo com o boneco. Ela disse que era culpa dele e que ele deveria recuperá-lo. Ele disse que era só comprar outra. Em seu íntimo, ela sabia que essa boneca não podia cair em mãos erradas ou era a vida dele que estaria em jogo. Ela disse que não era só uma boneca. Tentando pensar, ela refletia que talvez só ela pudesse usar essa boneca para controlá-lo. Se fosse o caso, talvez fosse melhor assim, mas quebrando todas as suas esperanças, do nada Nan disse: "Estegossauro, eu vou matar você." Sobressaltada, ela entendeu: qualquer um podia controlar o Minji. Do lado de fora do hospital, 2 garotos coagiram a menininha dizendo que o Minji era uma porcaria e queriam fazer ele lutar com o estegossauro até a morte. A menininha pedia para eles pararem. Um deles gritou: "Morda Minji." Nessa hora, Nan apareceu e tentou morder a cabeça do estegossauro, mas a Prota o impediu bem a tempo. A moça tomou a boneca dos garotos dizendo que era sua e que eles não deviam brincar com as coisas das outras pessoas. Mas o garoto a tomou de volta, entregou a menina e disse que era dela. Exasperada, a Prota colocou os garotos para correr. A menina dizia que os garotos haviam sido muito maus com Minji, tinham até acertado ele com os espinhos do estegossauro. Nessa hora, a moça agradeceu que não fosse uma boneca de voodoo ou eles poderiam ter desvivido Do Yun-nan. A menininha dizia que Minji era seu amigo, ela deveria proteger Minji. Nessa hora, Nan finalmente recobrou a consciência e perguntou a Prota se tinha acontecido de novo. Perguntando onde estava, ela disse que ainda estava no hospital. Vendo que ela havia achado a garotinha, ela disse que era boa em achar as coisas. Mentalmente pensava que não podia dizer que na verdade o seguir quando ele se preparava para enfrentar o estegossauro. Ele estava frustrado. Como devolver um casaco se transformou nesse caos? Ele deveria ver um médico? Ji-eon disse que as crianças não o reconheceriam, então ele podia tirar a máscara. Incrédulo, ele perguntou à menininha se ela o conhecia. A garota respondeu com um silêncio constrangedor. Conversando com a menininha, a moça disse que Minji era muito importante para ela e para Nan. Do-yun não entendia por que ele estava sendo incluído nessa. Por fim, a menininha pediu desculpas, e cochichando disse que Minji tinha algo a dizer. "Minji quer te agradecer por cuidar tão bem dela. Ele diz que também te ama." A Prota pensava que aquilo era muito fofo, mas por que ela tinha que dizer aquilo segurando Minji? Amor? Minji não pode controlar o sentimento das pessoas. Pode? Inquieto, Nan perguntou se eles já podiam ir. Ufa! Pensou ela, não pode. Pegando Minji da garotinha, ela pensava que Minji era uma bomba relógio. Virando-se para se despedir, a Eunyu levantou o ursinho e disse para dar um beijinho de despedida. Nesse momento, o rapaz a puxou pelo braço virando-a para ele. Disse que estava acontecendo de novo e mandou ela bater nele. Bater? Ela não conseguia entender. Ele explicou que havia perdido o controle de seu corpo antes, não fazia de propósito. Se ela não fizesse isso, ele não conseguiria se segurar. Se aproximando, ele fez menção de beijá-la. Ji-eon não conseguia se mexer, sua mente estava em branco. Na manhã seguinte, Nan acordou desnorteado. O que ele havia feito no dia anterior? Seu telefone estava silencioso, então provavelmente ele não tinha causado uma cena outra vez. O que diabos ele fez o dia todo? Ele ia devolver as roupas àquela mulher. Ele chegou a vê-la? Ele estava com demência precoce? Tomando uma xícara de café, ele percebeu que estava bastante quente. Nesse momento ele se lembrou. O choque foi tanto que ele até deixou a caneca cair, aquela sensação que ele tinha. No mercadinho, Ji-eon se xingava de burra. Naquele dia, ao invés de mandá-lo parar, ela gritou para que ele ficasse de joelhos. Em cumprimento automático à ordem, ele se abaixou e acidentalmente acabou beijando os pés dela. Ela tentava se acalmar, pelo menos não foi um beijo de verdade. Em choque, Nan percebeu que havia beijado um sapato. Ela tentava acalmá-lo dizendo que havia sido apenas um acidente. Afinal, por sorte ninguém tinha visto. Irado, ele disse que era tudo culpa dela. Esse tipo de coisa sempre acontecia quando estavam juntos. Dizia que não ia deixar isso passar dessa vez. Assustada, segurando Minji, a moça disse para ele esquecer tudo o que havia acontecido, para ir para casa e dormir. Ouvindo isso, Do-yun se virou para ir embora. Vendo que ele se afastava, ela disse para ele não esquecer do chapéu e da máscara. Como um robô, ele prontamente obedeceu. A Prota pensava que, embora perigoso, Minji era a única coisa que poderia protegê-la caso não se lembrasse do ocorrido. Do lado de fora da loja, ela viu um grupo de adolescentes e chegou a se arrepiar.
Nessa idade os jovens tentam de tudo para cometer algo ilegal, desde se disfarçar como pessoas mais velhas, ou mesmo apresentar documentos falsos. Como balconista era seu dever manter o álcool longe deles. Olhando melhor percebeu que o rapaz que lhe deu as balinhas de uva do outro dia estava conversando com eles. O que ele estaria fazendo? Ele entrou na loja, pegou outro saco de doces e mais 2 garrafas de destilados. Olhando para ele, ela não podia acreditar, ele não estava comprando bebidas para menores, não é? Ele seria assim tão irresponsável? Afinal, era dever dos adultos manter os jovens longe do álcool. Antes de registrar a compra, pediu a identidade dele e disse que muitos jovens tentavam burlar as regras ultimamente. Ele brincou que já fazia tempo que não o chamavam de jovem. Depois de pagar e sair da loja, ele se dirigiu onde as adolescentes estavam. Para entender melhor os acontecimentos, vemos um pequeno flashback. Algumas adolescentes com uniforme escolar estão paradas na porta da loja dizendo como aquela balconista era chata. Com ela não conseguiriam comprar as bebidas, precisavam de um bobo para fazer isso por elas. Nesse momento elas avistaram nosso rapaz, ainda sem nome, e pedem a ele que comprasse 2 garrafas para ela. Ele pega o dinheiro e entra na loja. De volta ao momento atual, logo após sair da loja ele vai até as garotas, abre a garrafa e bebe tudo de uma vez na frente delas. Isso surpreendeu não só as moças, mas também nossa protagonista que desconfiada saiu atrás dele para ter certeza de que ele não daria álcool a menores. Vendo isso as moças ficaram irritadas pois elas lhe haviam dado dinheiro. Então por que ele estava bebendo sua bebida? Como se não ouvisse as reclamações, e fazendo caras e bocas ele disse que iria vomitar. Vendo isso as garotas desistiram de exigir seu dinheiro de volta e saíram correndo, gritando que ele era um babaca. Gi-eon se aproximou e perguntou se ele estava bem. Antes de desmaiar, tudo o que ele pôde dizer é que não era um babaca. Em seu apartamento, Nan pensava que ele não poderia ter feito algo assim, mas por que aquela mulher não ligou de volta? Nenhuma ligação? Nenhum artigo? Talvez ela fosse mais liberal nessas coisas, afinal eram adultos e foi só um beijo de qualquer forma. Mas por que diabos os lábios dela eram tão frios? Ela tinha algum problema de circulação? No armarinho Gi-eon perguntava ao rapaz por que ele havia bebido 2 garrafas de soju tão rápido. Afinal ele poderia ter morrido. Ele disse que estava acostumado a fazer isso quando jovem, mas pelo visto ele estava ficando velho, mas havia funcionado, pois ele tinha assustado aquelas jovens. Mentalmente Gi-eon corrigia que elas não estavam com medo, mas sim com nojo. Aparentemente ele não era tão mau quanto ela havia imaginado. Continuando seu trabalho, Gi-eon pensava que ele teve sorte de a loja estar vazia, mas mesmo assim ele estava atrasando suas tarefas. Vindo aqui nesse horário, sempre com as mesmas roupas, ele deve ser um desempregado. Será que ele sobrevive à base de balas de uva? Ela já visto isso em um dorama. Acordado o rapaz sem nome, recebeu da moça um carrinho com várias porções de comida. Segundo ela tinham acabado de vencer, mas comê-los não iria matá-lo. Disse que era de manhã e ele deveria ir para casa. Depois de um breve silêncio ele se levantou, caminhou até ela, segurou suas mãos e disse que ela era uma pessoa muito boa. Com um amplo sorriso ele perguntou se ela queria ser sua amiga. Emburrada, com ele ainda segurando suas mãos, ela disse para ele não ter nenhuma ideia errada, pois ela só iria dar a ele comida dessa vez. Advertiu ainda que ele não deveria beber álcool assim de novo. Do lado de fora da loja, o rapaz disse que não falou aquilo pela comida, que era sério. A moça perguntou se os amigos dele já tinham dito como ele ficava quando estava bêbado. Ele respondeu que o seu único amigo largou, então não tinha amigos. Nota da Bel: como eu tenho a síndrome do chip errado, já estou chamando esses dois de meu casal. Ela disse que ele só falava isso por estar bêbado. Ele perguntou se eles não podiam mesmo ser amigos. Bem, provavelmente ela já tem muitos amigos, falou deprimido enquanto sentava na porta da loja. Ela disse que ele não podia ficar sentado ali, que deveria ir para casa pois já era de manhã. Ouvindo isso ele se levantou abruptamente. Como assim era de manhã? Droga! Ele tinha que entregar até a tarde. Ela o repreendia mentalmente. Ao invés de estar buscando emprego, ele estava bebendo a essa hora. Antes de ir ele enfiou na mão dela um panfleto em que ele estava rabiscando enquanto ficou ali. Agradeceu pela comida, dizendo que estava ansioso para comer aquilo e se despediu chamando de amiga. Abrindo o panfleto a moça viu um número de telefone escrito, bem como um desenho que ele havia feito. Basicamente ele dizia que era solitário e queria ter amigos. Amigos? Gi-eon pensava que de fato não tinha nenhum, tinha colegas de trabalho de meio período, mas eles não poderiam ser considerados amigos. Enquanto saía de seu trabalho no fast food ela recebeu uma ligação de Sra. Han, uma colega que conheceu alguns anos antes quando fez um trabalho. Sra. Han perguntou no que ela estava trabalhando, e se tinha planos para sábado, pois ela precisava de alguém para fazer uma faxina.
A moça disse que não trabalhava com limpeza. Mentalmente pensava que não limpava nem seu próprio apartamento, quem dirá o dos outros. A senhora insistiu que seria algo simples, pois ela o mantinha bem cuidado, e não estava conseguindo outra pessoa para ajudá-la com isso. Por fim a moça acabou aceitando a oferta. No sábado, parada na frente do prédio, ela pensava em como aquilo parecia grande. Tocou a campainha e assim que o proprietário abriu a porta ela teve um choque. Doi um Nan? Nota da Bel. Para surpresa de 0 pessoas, exceto a Prota, o dono era Nan. A Prota não podia deixar de pensar em como era a vida. Num dia ele estava beijando seu sapato, no outro ele era seu empregador. Chamando ela pelo nome, ele a deixou entrar. Isso o deixou confuso, como ele sabia o nome dela. Droga! Por que tinha que ser ele? Pensava ela. Ele disse que eles continuavam se encontrando e perguntou o que ela fazia ali. Ela disse que estava substituindo a senhora Han. Olhando em volta ela se deu conta de que o lugar era ainda maior do que ela esperava e, como a senhora havia dito, estava realmente limpo. Nan trabalhava com o assistente Hun na sala, escolhendo alguns roteiros. Lendo os roteiros, Nan queixou-se de que eram todos de romance e ele não fazia romance. O assistente tentou convencê-lo de que não fazer romance era desperdício de talento, e que ele deveria levar em conta as necessidades dos espectadores e não dele mesmo. Na cozinha, enquanto limpava, Ji-eon escutava a conversa. Internamente ela concordava com o assistente, ele se achava bom demais para esses papéis. Achava que seria jovem e bonito para sempre. Ele deveria aproveitar enquanto ainda podia. Irritado, Nan dizia que era sua decisão, afinal era sua cara e ele decidiria como usá-la. O assistente xingava dizendo que ele era arrogante. Perguntou se isso tinha a ver com Jeon-kim, pois eles eram amigos próximos, mas do nada pararam de se falar. O ator disse que o outro estava entendendo errado, mas já era tarde demais. O assistente disse que ele não deveria ser mesquinho. Acrescentou que tinha mais experiência do que ele em relacionamentos, mas o idol não quis ouvir mais, mandou o outro ir embora, porque ele queria dormir. De camarote, Ji-eon ouvia tudo e achava muito interessante. Então sua escritora preferida e Nan eram assim tão próximos. Indo embora, o assistente insistiu que ele desse uma chance àqueles roteiros, pois todos seriam dramas grandes e só ele sairia perdendo se recusasse. O ator insistiu que não faria isso. Virando-se de volta para o centro da sala, viu Ji-eon bisbilhotando os roteiros. Ele perguntou o que ela estava fazendo e se já havia terminado de limpar. Sem responder, ela perguntou se todos aqueles seriam transformados em doramas. Tímida, ela perguntou se podia ler um pouquinho. Observando a cara péssima que o rapaz fez, ela se arrependeu de ter perguntado. Justificando-se, ela disse para ele não entender errado. Ela nunca revelaria ou estragaria nada. Disse apenas que gostava desse tipo de coisa. Depois de pensar por um momento em silêncio, ele se lembrou do entusiasmo que ela mostrou sobre roteiristas quando esteve em sua casa, por fim concordou. Observando-a, ele disse que ela estava casual demais em relação ao que havia acontecido ontem. Pelo visto não tinha significado nada para ela. Ela disse que não esperava que ele se lembrasse do que havia ocorrido. Ele disse que não tinha como esquecer, mas a verdade é que ele estava plantando verde para ver se ela revelava o que de fato havia ocorrido. Ela pensava que ele não parecia irritado. Será que beijar seu sapato não era tão ruim assim? De qualquer modo, concluiu que era necessário dar a ele um pedido de desculpas apropriado. Então se desculpou e disse que os dois sabiam que aquilo tinha sido um erro. Perguntou ainda se ele entendia a situação. Sombrio, ele disse que não importava. Disse para ela terminar de limpar e ir embora. Levantando-se, ela disse que estava quase acabando. Continuando seu trabalho, ela pensava que ele tinha mente tão estreita quanto ela havia imaginado, como ele havia se lembrado. A boneca parecia estar funcionando bem. Olhando para trás, ela viu ele com as mãos cheias de salgadinhos. Irritada, perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava lanchando, e ela disse que não se referia a isso, mas sim porque ele estava sujando o chão depois que ela já havia limpado. Debochado, ele disse que achava que não tinha muito o que limpar, então decidiu ajudá-la. Cretino! Ela pensava, ele não podia esquecer um rancor mesmo após um pedido de desculpas. Ele continuava deixando cair migalhas no chão e pisando em cima como uma criança mimada. Nota da Bel. Eu já disse que prefiro o herói do mercadinho? Pois é, eu prefiro muito. Estressada, ela se despediu dizendo que tinha dado sua hora. Ele disse que ela não havia terminado o trabalho, pois passou o dia ouvindo sua conversa e lendo roteiros. Ela disse que foi contratada por 3 horas. Ele insistia que tinha um padrão de limpeza a ser mantido. Ela perguntou qual era o padrão e, em resposta, ele amassou um salgadinho dizendo, até eu estar satisfeito. Tempo depois a casa estava brilhando até não poder mais. Sentado à mesa da cozinha, ele refletia-se assim, como seu assistente havia dito, ele estava sendo mesquinho. Ele se lembrava de ela ter dito que era um erro, quebrando suas expectativas, afinal era dele que estavam falando,
Como ela poderia superar isso tão facilmente? Nota da Bell. Processo de tirar o pano do bolso interrompido, 30% de progresso perdidos, tente novamente mais tarde. Ele pensava se isso era revanche por ele ter dito que deveriam ter esquecido o fato quando ele a confundiu com sua gerente, a fazendo trabalhar feito uma condenada e no final, ao invés de pedir desculpas, disse para os dois esquecerem as lembranças ruins. Em crise existencial, ele se perguntava se sua aparência era tudo que tinha a oferecer. Nota da Bell. Beleza, o rapaz sem nome também tem. Atendendo o telefone, ele perguntou a Hun se ele só tinha aparência. Ignorando suas bobagens, o assistente disse que Yeon-su seria a nova cara da marca de apartamentos caros. Em casa, Ji-eon xingava Do-eun-nan de tudo quanto é nome. Felizmente ele pagou hora extra. Aquele cretino a fez limpar cada canto daquela casa imensa, mas se ela usou Minji nele, porque ele ainda se lembrava. Será que Minji não pode apagar mentes? Se ela soubesse que a casa que teria de limpar era dele, teria ficado em casa vendo sua série. Ela se lamentava, pois só tinha mais uma semana de assinatura grátis, então decidiu assistir na velocidade 2. Assistindo ao drama, Ji-eon pensava se Nan e Jeon-kim realmente tinham namorado, em quais circunstâncias isso teria acontecido, para ele não querer mais fazer dramas de romance? De qualquer forma, ele era muito mesquinho. Irritado, Nan dizia que Yeon-su sempre fazia esse tipo de coisa para provocá-lo. Seu assistente tentava acalmá-lo, dizia que Yeon-su estava no auge agora, então era normal ter mais oportunidades. Acrescentou que isso não era tudo, disse que Yeon-su havia feito uma proposta à sua agência e que o CEO havia aceitado, pois a única estrela que eles tinham no momento era Do-eun-nan. Ouvindo isso, o idol disse que Yeon-su deveria saber que ele e o CEO estavam em maus termos. O assistente disse que a notícia sairia amanhã na mídia. Irado, Nan disse que faria qualquer drama de romance, na verdade, faria todos eles. Animado, o assistente disse que essa era a decisão correta. Complementando, o idol disse que faria todos menos os de Jeon-kim. Na sala vemos nosso rapaz sem nome em frente ao computador. Ele conversava por e-mail com alguém que agradecia por ele ter enviado a parte final do roteiro do drama Meu Amante com Rabo de Cavalo. A equipe de produção com quem ele conversava dizia que os roteiros que ele havia enviado eram todos ótimos também e que seria ótimo poder trabalhar com ele. Nosso rapaz dizia que não tinha preferência sobre direção e elenco de seus roteiros, mas que para o protagonista masculino sua primeira escolha era Do-eun-nan. A equipe de produção disse que entendia e despediu-se de Jeon-kim. Nota da Bell. Então o rapaz sem nome é o roteirista? Isso vai dar merda. Obrigada por assistir até aqui, essa foi a segunda parte da obra. Haja como se me amasse. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para ser avisado de quando eu postar a terceira parte. Fiquem com Deus e até mais. O gerente Hun Kim conversava com o CEO por mensagem de texto. O anúncio da assinatura de Yeon-su foi feito, e estava em todos os sites de notícias. O CEO estava muito aliviado, com Yeon-su em sua agência e Do-eun-nan pronto para voltar a trabalhar. As coisas estavam chegando aos trilhos. Esperançoso, o gerente esperava que com isso o contrato de Nan não fosse mais rompido. Aproveitando o momento, perguntou ao CEO se ele sabia que tipo de coisa havia acontecido entre Nan e Jeon-kim. Jeon-kim debutou como roteirista 9 anos atrás, conhecido como um escritor produtivo por escrever dramas em uma velocidade incrível. O drama de debut de Kim falhou em fazer sucesso, mas seu romance subsequente foi mais popular e o estabeleceu como o maior escritor de romance nacional. Mas ele era discreto, não se sabia nada além do básico. Ji-eon foi acordada pelo som de seu telefone, era do mercadinho em que ela trabalhava. Assustado, seu amigo dizia que ela devia se esconder, pois achava que ela tinha se enfiado em um negócio ruim. Sonolenta, ela logo pensou que pudesse ter acontecido algo com sua mãe. Seu colega explicou que havia um cara estranho a procurando. O sujeito estava só passando tempo na loja o dia todo. Perguntou se deveria chamar a polícia. Ji-eon perguntou como ele se parecia e o colega descreveu como um homem alto, com roupas pretas, com círculos escuros abaixo dos olhos. Assustado, o colega cogitou se ele seria o anjo da morte. Entendendo, a moça disse para ele não chamar a polícia, pois ela achava que sabia quem era. Momentos depois, nossa prota chegou à loja e seu colega de trabalho apontou para o sujeito que a esperava. Como esperado, era o desempregado do outro dia. Ela o repreendeu dizendo que ele não podia ficar ali o dia todo. Indagou se ele sabia como aquilo era inapropriado, e que ele poderia ter sido preso. O rapaz não entendeu, e ela explicou que era porque ele ficava perguntando por ela como um stalker. Nesse momento ele se lembrou, que quando chegou à loja e perguntou por ela, sua aparência não era das melhores e como estava cansado sua voz estava meio embargada. Desculpando-se, ele disse que esperou pela ligação dela, e como havia terminado o trabalho mais cedo decidiu procurá-la na loja. Nota da Bell. Conselho do dia.
Se alguém não te liga é porque não quer ou não pode falar com você, seja uma coisa ou outra, não vá procurar essa pessoa no trabalho. Isso é bizarro. Para mais dicas como essa, não se esqueça de seguir o canal. Voltando à história, ela explicou que esteve ocupada, por isso não ligou. Ouvindo isso, o rosto do sujeito se iluminou e ele perguntou se ela estava livre hoje, pois iria levá-la para comer e retribuir pelas marmitas do outro dia. Surpresa, ela disse que não precisava, pois ele não tinha dinheiro e ela não fez aquilo esperando retribuição. Ele tentou dizer que tinha dinheiro e que queria lhe pagar uma refeição. Ela concluiu que ele não parecia um esquisitão, então decidiu aceitar, perguntando se poderia escolher o local. Ele disse que ela poderia escolher algo caro. Vendo seu amigo no canto ainda apavorado, ela foi até ele e disse que o sujeito era seu conhecido, saindo da loja G1 que encochichou para o balconista que eles eram amigos. Essa aproximação causou arrepios por todo o corpo do balconista. Chegando ao restaurante eles pediram e enquanto ela tentava comer o G1 puxava assunto, perguntando quais eram seus interesses. Ela disse para começarem a comer, mas ele insistia que já que agora eram amigos deveriam se conhecer melhor. Ouvindo isso ela não conseguia entender o porquê dessa obsessão dele em serem amigos. Ele estava tentando fazer lavagem cerebral nela. Olhando para o lado ela viu um cartaz de cerveja, o garoto propaganda era Do Yun-nan. Ela se sentiu irritada, ela tinha de ver esse cara em todos os lugares? Seguindo seus olhos, Jeon viu que ela olhava para o cartaz e perguntou se ela gostava do ator. Irada, ela perguntou se aquela era a cara de alguém que gostasse dele, por acaso suas expressões estavam quebradas ou o quê? Ela disse que na verdade não gostava dele. Jeon respondeu que nunca conheceu uma mulher que não gostasse de Nan. Ela esclareceu que não se deixava levar pelas aparências. Jeon disse que gostava dele, pois era um ótimo ator e era gentil. Isso quase fez Jeon cuspir o arroz. Aquele cara gentil? Jeon perguntou a ela se tinha ouvido falar do drama Melancia Sem Sementes. Nesse drama ele interpretou um homem muito gentil. Jeon disse que aquilo era só atuação, e que ele não conhecia na vida real, não quer dizer que ele fosse assim na vida real. Pelo visto algumas pessoas compram mesmo a ideia vendida nas histórias. De volta à conversa do gerente Hun Kim com o CEO, o chefe respondeu que como ele poderia saber o que ocorreu entre aqueles dois, só sabia que Nan atuou num drama de G1 há 6 anos e saiu praticamente expulso, e como ele não falava muito de si mesmo não soube os motivos por trás. Ouvindo isso o gerente Hun percebeu que 6 anos atrás foi quando Nan parou de aceitar papéis, sendo inclusive muito criticado por desperdiçar o seu auge, na casa dos 20 anos. Esperançoso, o CEO perguntou se ele agora queria fazer um drama do G1, lembrando-se do idol dizendo que faria todos os dramas exceto os escritos por G1, o gerente garantiu que não era esse o caso. O que teria acontecido entre aqueles dois? O CEO disse que se ele queria tanto saber deveria perguntar a Doyon, mas com cuidado para não tomar um soco. De volta ao restaurante, Jeon perguntava ao rapaz à sua frente se ele assistia muitos dramas. Após uma pausa ele perguntou por que ela perguntava isso, e ela respondeu que era porque ele parecia conhecer dramas antigos. Ele respondeu que preferia webtoons. Vendo a surpresa dela ele perguntou se ela lia webtoons. Ela disse que às vezes, bom na verdade nunca. De fato, eles eram opostos, ele gostava de Nan, ela odiava, ele gostava de webtoons, ela de dramas. Ele pediu que ela sugerisse alguns dramas e ela não entendeu, afinal ele não disse que não gostava. Ele afirmou que embora não tivesse esse tipo de interesse, poderia começar a ter. Além do mais, amigos compartilhavam interesses. Passada uma pausa, até a dona do restaurante parou para ver o entusiasmo da moça contando sobre o drama. Meu Amante com Rabo de Cavalo. Ela disse que era uma ótima série e que pretendia atualizar os episódios hoje, já que era seu dia de folga. Pensando nisso, que diabos ela estava fazendo ali? Vendo o interesse da moça, Jeon perguntou por que ela gostava tanto desse drama. É porque era engraçado? Ela disse que na verdade gostava muito dessa escritora, pois ela fazia seu coração palpitar, mesmo sem todo o clichê de encurralar alguém na parede ou agarrar pelo pulso. Afinal ela havia parado de se importar com namorar ou romance há muito tempo, mas sempre que assistia aos dramas dela percebia que ainda podia sentir borboletas. Depois de ouvir em silêncio, ele perguntou para além de agarrar o pulso e empurrar na parede, que tipo de coisas a fazia sentir dessa forma. Ela refletiu por um tempo e lhe ocorreu de quando ele lhe deu balas lá no mercadinho. Brava e corada ela percebeu que tinha falado bobagem e disse para ele nunca mais fazer isso, ou eles não poderiam ser amigos. Abaixando a cabeça ele prometeu que não faria mais isso. Indignada ela perguntou se ele estava mesmo rindo dela. Ele garantiu que estava apenas pegando os palitinhos que tinha deixado cair. Em seu apartamento, Nan lia os roteiros de forma entediada. Não havia nada bom ali, a verdade é que o trabalho de ninguém se comparava ao daquele idiota. Saindo do restaurante, Jeon se deu conta de que o rapaz não havia comido.
ela se desculpou por ter escolhido a janguk, uma sopa tradicional coreana. Ele deveria ter lhe dito que não gostava. Ele disse que não era esse o caso. Sem graça, ele disse que na verdade já havia almoçado. Incrédula, ela perguntou por que então ele a havia convidado. Ele disse que achou que ela não fosse aceitar. Ela não ligou e ele não sabia quando haveria de novo, então a convidou. Ela retrucou que só fazia um dia que ele havia lhe dado seu número. Além do mais, ele ia à loja todos os dias. Pensando um pouco, ele disse que ligaria para ela amanhã e pediu seu número. Caminhando pela rua, Ji-eon pensava que foi pega com a guarda baixa, e por isso acabou passando seu número para ele. Ela nunca dava seu número para as pessoas que a abordaram no trabalho. Resignada, aceitou que pelo visto já eram amigos. Entrando na imobiliária, ela cumprimentou o gerente e disse que foi até ali porque ele não havia entrado em contato. Chateado, o homem disse que ela era muito impaciente, pois eles estavam tendo escassez de alojamentos. Ele não tinha uma casa para entregar a ela a qualquer momento. Afirmou que assim que houvesse um bom lugar disponível ligaria para ela. Até mostrou um cartaz com seu nome para não se esquecer de entrar em contato. Ela agradeceu e disse que ele podia ligar a qualquer momento. O senhor perguntou quanto dinheiro ela tinha e ela respondeu que tinha 100 milhões de wons, aproximadamente 410 mil reais. Ouvindo isso, o sujeito disse que se ela pegasse um empréstimo na companhia de trabalhadores ela poderia se qualificar para um bom lugar no centro da cidade. Ela explicou que não trabalhava em uma companhia. Ela só precisava de um bom apartamento com 2 quartos e precisava ser no centro da cidade. Mentalmente ela pensava que poderia trabalhar mais fácil desse jeito. O senhor se lembrou que ela havia dito que viveria lá com sua mãe, perguntou se poderia ser na verdade de ela ser a mãe. Em choque, ela perguntou se isso importava. O sujeito disse que como ela não trabalhava numa companhia e precisava de um lugar para 2, e já que muitas mulheres tinham vergonha de dizer, pensou que poderia ser isso. Além do mais, se fosse o caso, ela poderia obter subsídios do governo, então seria bom ser honesta. Ela disse que não se tratava disso, ela era filha. O sujeito estava impressionado. Ela não era casada e não trabalhava em uma grande companhia, então ela devia ser estudante. Então como ela juntou 100 milhões? Reafirmou que ligaria para ela assim que aparecesse um imóvel. Andando pelas ruas, ela pensava que também não era uma estudante. Olhando para um café, ela viu que todos estavam dando duro, mesmo no domingo, alguns trabalhando, outros estudando. Tentou se convencer que não tinha diferença entre eles, não iria reclamar, pois cada um tinha jornada diferente. Ligando para sua mãe, ela se desculpou por não ter ligado recentemente, pois esteve muito ocupada. Ela disse que estava bem, apenas estava esfriando um pouco. Ouvindo isso, sua mãe se perguntou como o pai de Ji-eon estaria. Isso deixou irritada. Afinal, sua família foi destruída por causa dele, que decidiu fugir e viver sozinho. Elas discutiam brevemente por causa disso. Encerrada a ligação, ela transferiu cerca de 500 mil wons para sua mãe. Pediu desculpas e disse que não estava brava com ela. Olhando o saldo de sua conta poupança, ela se sentiu feliz, estava quase lá. Quando tivesse dinheiro suficiente, ela e sua mãe teriam um lugar juntas, ela teria um emprego a menos, mas uma comoção interrompeu seus sonhos esperançosos. O dono de um restaurante gritava que iria denunciar um sujeito à polícia por comer e tentar sair sem pagar. Olhando melhor, ela se deu conta, o sujeito fujão era o velhinho daquela noite, a pessoa que lhe deu minji. As pessoas ao redor dela diziam que o velhote havia comido mais de 100 mil wons no restaurante e não queria pagar, era um escândalo. A esposa do dono do restaurante disse que a comoção seria ruim para eles, então disse para deixar o velho ir. Indignado, o dono do restaurante não teve outra opção. Livre, o velho começou a correr. Ji-eon correu atrás dele, mas nesse momento ela foi atingida por uma porção de comida que alguém do restaurante atirou sobre o velho. Suja com restos de arroz, a moça perguntava ao velho se ele se lembrava dela, a funcionária da loja de conveniência que ele pagou com um boneco surrado e um par de algemas. Ele disse que estava tudo confuso e não tinha certeza. Indignada, ela disse que o boneco havia lhe trazido muitos problemas. Ele justificou que é porque ele não deu a ela as instruções. Instruções? Mas ele não tinha dito que conseguiu mingir numa daquelas maquininhas. Ele disse que eram letras vermelhas escritas em um papel amarelo, mas como era em outro idioma, ele jogou fora. Arrepiada, Ji-eon percebeu. Não importa como você olhe para a informação, é claramente um talismã. Pensando se deveria jogar fora ou queimar minji, o velho disse que era melhor não fazer isso. Quando ela tentou perguntar por que não, o velho já não estava mais lá. Em casa, pensava sobre o que fazer. Desde que Nan acidentalmente beijou seu sapato, ela vem mantido o minji escondido. Ela não podia jogar fora ou algo como a briga com o estegossauro poderia ocorrer outra vez. O velho disse que também não podia queimar. Então deveria contar a Do-eun-nan sobre isso. Ele ficaria bravo, talvez até a processasse. Mas era o melhor a se fazer.
A questão agora era como entrar em contato com ele. Não tinha seu número, o diretor do set de gravação com certeza não daria a ela e estava decidida a não usar Minji de novo. Olhando em seu celular viu que Do Eun-nan estava nos mais pesquisados. Gerente Hun Kim e o CEO estavam no escritório conversando. Era incrível, So Van-an era quem ganhou o prêmio. Então por que todos falavam de Nan? So Van-an foi o primeiro diretor estrangeiro a ganhar 5 prêmios no Festival de Melhores Filmes do Mundo. O sucesso de seu mais recente filme elevou o interesse por seus trabalhos mais antigos. Um desses filmes era Jardim dos Sonhos, estrelado por Do Eun-nan. O gerente Kim estava feliz, afinal isso era bom para sua agência, certo? Mas por que o CEO não parecia feliz? Em um bar vemos 2 homens conversando. Um deles perguntava por que seu amigo havia ido para a agência de Do Eun-nan? E Yeo Seon-soo disse que mesmo a agência uma ova. Ele foi para lá para esmagar o bastardo do Do Eun-nan. Ele nunca trabalharia com aquele cretino. Nota da Bell. Podemos concluir então que esse é o vilão? Em um flashback vemos Yeo Seon-soo conversando com o CEO da agência. Ele deslizou papéis sobre a mesa e foi claro. Disse que queria Nan fora da vista do público. Argumentou que não adiantava tentar consertar o que já estava quebrado. E todos já estavam convencidos de que Nan não voltaria a atuar. Disse que se o CEO afastasse Nan ele arcaria com todas as perdas que a agência pudesse ter. Afinal, nessa indústria não há nada que repórteres e dinheiro não pudessem fazer. Olhando para o amigo perdido em pensamentos, o sujeito pensava que esse bastardo achava mesmo que havia conseguido. Era tudo por causa daquela mulher. Sentada no chão de seu quarto, Ji-eon lia os comentários das pessoas na internet. Todos estavam falando sobre Nan e o diretor que ganhou prêmios. Ela se perguntava como era receber toda essa atenção. Nesse momento vemos um homem caído no chão, ofegante, com o celular na mão. Ele parecia tentar ligar para alguém. Retirada de suas divagações, o telefone de Ji-eon tocou. Quem estaria ligando? Atendendo ao telefone, ela perguntou quem era. Ji-eon estava decepcionado, ela não havia salvado seu número. Ele perguntou se ela queria ver um filme, pois estava passando na TV o filme de seu diretor favorito. Ela franziu o nariz, era um filme de Do Eun-nan. Recusando, disse que estava ocupada. Ele disse que entendia e que perguntaria de uma vez antes que perdesse a coragem. Nota da Bell. Pois é, gente, o autor fez de novo, outra vez não era Do Eun-nan. Parada em frente à porta da casa de Nan, a prota se encorajava. Quanto antes ela lidasse com isso, melhor para ela e para Nan. Afinal, ela teve de lidar com todo tipo de porcaria em seus outros empregos, ela podia lidar com Nan. Tocou a campainha, mas ele não atendeu. Não era educado aparecer sem avisar, certo? Virando-se para sair, ela ouviu um barulho. Então ele estava em casa? Batendo na porta. Ela disse que era Ji-eon e perguntou se ele estava. Se desculpou pela hora e disse que era importante. Ouvindo novamente um barulho, ela encostou a orelha na porta para ouvir melhor. Era um gemido? Se lembrou do dia em que ele se sentiu mal. Sem outra escolha, tirou o Minji da bolsa e disse para ele abrir a porta. No instante seguinte a porta se abriu. Nan estava cambaleando, respirava com dificuldade, ele não parecia nada bem. Amparando-o, ela o ajudou a entrar em casa dizendo para ele se acalmar, pois ficaria tudo bem. Olhando para Do Eun-nan deitado no sofá, a prota perguntou se deveria chamar uma ambulância. Ele disse que não era necessário, e perguntou por que ela tinha ido até ali. Ela era uma stalker? Ela respondeu que tinha algo que ela queria contar a ele. Ele disse que não faria nada com ela e que deveria ir embora. Puxando seu braço, ela exigia que ele a escutasse. Em uma grande mansão, uma mulher ruiva de terninho vermelho foi recebida pela empregada na porta. Seu terceiro irmão veio cumprimentá-la. Ele disse que pensou que ela fosse buscar um homem na rua assim que chegasse ao país. Brincou que talvez ela tivesse criado juízo. Ela respondeu que como poderia ser verdade se nem mesmo seu irmão havia feito isso ainda. Olhando para o sofá, ela cumprimentou seu pai, dizendo que havia terminado o trabalho. Grupo WJS, um dos maiores conglomerados da Coreia que possui filiais que vão desde alimentação ao lazer e transporte. Era a maior na indústria de televisão. A irmã do presidente Jeon estava no comando do grupo até morrer repentinamente sem deixar um sucessor. O presidente do grupo WJS tinha 3 filhos e uma filha, Sai Jeon, que foi escolhida para se tornar CEO. Embora seu estilo de gestão tenha sido elogiado por ser moderno, ela tem um grande problema. Ela é uma namoradeira em série, já esteve com cerca de metade dos homens da indústria do entretenimento. Sentados frente a frente, Do Eun não olhava para Minji. Então aquela boneca controlava suas ações? Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia. Ji-eon jurou que não havia feito nada de propósito. Na verdade, passou a maior parte do tempo tentando corrigir a bagunça. Não mandou ela parar de mentir, ela tinha brincado totalmente com ele.
Ela o tinha violado. Incrédula, perguntou por que ela faria isso. A pergunta o irou. Como assim por quê? Só porque ela o viu fazer todas aquelas coisas malucas, ela não o via mais como homem. Porque eu sou Doi Nan, respondeu convencido. Sinistro, ele disse que já que ela não fez de propósito a perdoaria com uma condição. Não era suficiente apenas pedir desculpas, ela deveria experienciar tudo o que ele passou, coisa por coisa. Lembrando tudo o que ele fez, ela pensou, ele me fará replicar tudo. Tudo? Tentava se acalmar, ela dizia a si mesma para fechar os olhos, beijar sapatos não era comer merda, mas quanto aos dedos dos pés? Por fim, ela concordou. Muito bravo, ele pensava que ela parecia miserável. Ele nunca foi tratado dessa forma em toda sua vida, ela havia dito para esquecer, mas então por que ela foi até ali? Por que me ajudou a me acalmar? Por que continuava a fazê-lo pensar nela? Enquanto ela perguntava o que tinha que fazer, ele se aproximou abruptamente e a beijou. No apartamento de Doi Nan, o rapaz estava em choque. Isso era diferente de antes, não foi frio e duro, ele finalmente se deu conta. Não beijou os lábios dela naquela vez, mas sim seus sapatos. Perdido em pensamentos, ele só percebeu depois que havia acontecido. Jeon acertou seu rosto. Ela o bateu? Sim, ela respondeu. Ele perdeu a cabeça? Ele não sabe por que apanhou? Segurando Minji, disse que não bateria mais nele, ele podia se bater, enquanto se esbofeteava, ele pedia para ela esperar, ele iria explicar as coisas, já pegando a bolsa e se virando para sair ele gritou. Aquele dia no hospital, pensei que tínhamos nos beijado, eu estava errado, fiquei irritado e só estou lembrando agora o que aconteceu. Olhando para ele, ela perguntou se isso era tudo o que ele tinha a dizer. Depois de um breve momento ele disse que não, na verdade tinha uma proposta a lhe fazer. Ainda com Minji nas mãos, Jeon perguntava o que Doi Nan queria dizer. Ele respondeu que a compensaria com qualquer coisa que ela quisesse. Ouvindo isso, ela disse que não pegaria seu dinheiro nem que estivesse passando fome. Se lembrava de quando ele a chamou de aproveitadora. Levantando-se do chão, ele reconheceu que falar disso era vergonhoso e ele também não queria tratar do assunto assim. Mas eles passaram por muitos incidentes e mal-entendidos por causa daquela boneca. Entretanto, essa boneca também poderia ser uma oportunidade para eles. Olhando intensamente para ela, pediu ajuda, ele não podia mais ficar assim. Em uma boate, Saijeon olhava desinteressada para um grupo de novatos da OHO Entertainment. Aninhada no ombro de Yeosu, ela dizia que ele não precisava trazer um grupo de jovens para lhe pedir um favor. Sem graça, ele se desculpou por pedir algo a ela assim que chegou ao país. Ela disse que parecia que ele estava raspando o fundo do poço com aqueles garotos, e Yeosu respondeu que ela poderia melhorá-los, como ela havia feito com ele. Agarrando-o pela gola da camisa, ela o beijou. Depois de um longo período, ela perguntou se ele queria isso. A queda de Doi Nan. Saijeon disse que ao que parecia ela era muito generosa, pois a mulher da outra agência que era como ela, jogava os homens fora quando eles completavam 25 anos. Yeosu já tinha 35, mas ela ainda o estava agarrando. Olhando para ele, ela disse que ele a conhecia, não era boa em jogar coisas fora, pois desenvolvia muita afeição. Acariciando o rosto do rapaz, ela disse que ele costumava ser muito refrescante, mas agora ele estava desgastado, disse apertando seu queixo com pouca gentileza, era hora de deixá-lo ir. Segurando sua mão, ele perguntou o que ela estava dizendo. Puxando-a de volta, a moça perguntou se ele achava que ela ficaria mesmo entre sua pequena rixa com Doi Nan. Ele deveria ser capaz de lidar com isso sozinho. Ela pareceria idiota se envolvesse. Preparando-se para sair, informou que estava desapontada. Olhando para trás, ela disse que tentaria melhorar os garotos lá fora. Ele gritou seu nome, querendo fazê-la ficar, mas tudo que obteve como resposta foi que se ele a ligasse de novo, ela o destruiria. A queda de Doi Nan, porque ela nunca pensou nisso. Caminhando pelas ruas à prota, pensava que já estava muito tarde, já tinha passado da meia-noite, nem pôde descansar no seu precioso domingo. Parada na porta do mercadinho, ela lembrou que ele sempre ia ali a essa hora. Ele já estaria ali? Parado atrás dela, Jeon perguntou quem ela estava procurando. Assustada, ela se virou para vê-lo. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, afinal ela não tinha algo urgente a resolver? Ela disse que era seu caminho. Ele disse que mesmo assim era bom ver um rosto familiar. Ela retrucou que eles se viam todos os dias. Olhando para ele, decidiu contar sua novidade, afinal, eles eram amigos, certo? Por fim, tomou coragem e disse que não trabalharia mais no mercadinho. Algumas horas antes, Doyun pensava que não podia deixá-la ir. Você está tendo um tempo difícil? Por causa das situações como as de agora há pouco, a moça perguntou. Sim, ele respondeu sinceramente, explicou tudo. Sofro de ataques de pânico, todos ao meu redor pensam que eu já superei,
mas tenho certeza de que você sabe que não era verdade. Tenho muitos fãs, mas há também muitas pessoas que querem que eu fale. Minha medicação me deixa letárgico e estou sempre muito ansioso porque nunca sei quando o próximo ataque acontecerá. Então, quando descobriu sobre a boneca, teve uma ideia. E se isso pudesse ajudá-lo quando está incapacitado? Era uma ideia maluca, mas se ela pudesse ajudá-lo como fez mais cedo, talvez funcionasse. Não, ela gritou, jogando o boneco na cara dele. Tudo que ele precisava era da boneca, não tinha que ser ela, ele podia fazer o que quisesse. Ele gritou de volta que devia ser ela. Porque, nesse momento ele se perguntou mesmo, por que devia ser ela? Não encontrando resposta imediata, disse que devia ser ela pois quanto menos pessoas soubessem melhor. Virando-se para sair ele usou a última cartada. Jeon Kim, gritou o idol. O nome de sua roteirista favorita fez hesitar. Vendo isso o ator continuou, disse que estrelaria o próximo drama de Jeon Kim, e que ela poderia ler o roteiro primeiro, e poderia ir à sala de leitura onde diretores, atores e roteiristas se reúnem, ela poderia conhecer Jeon Kim. Inicialmente eufórica, ela logo se lembrou, ele disse que nunca estrelaria uma obra escrita por Jeon Kim, não podia se deixar levar por isso. Respondeu que não, ele disse que ela receberia X mensalmente se aceitasse a proposta. Ela sorriu, mas ao invés de aceitar perguntou se ele achava que dinheiro podia resolver tudo, ele disse que poderia aumentar para 2x, de costas para ele ela sorriu e perguntou que tipo de pessoa ele pensava que ela era. Depois de pensar um pouco ele disse que ela poderia ter todos os benefícios de uma trabalhadora de tempo integral, vale transporte, dinheiro, bônus e todo o resto. Ela perguntava o que mais e ele por fim gritou que ela poderia ter tudo o que quisesse. De volta à porta do mercadinho, Jeon lhe deu parabéns por ter um novo emprego. Ela disse que era um alívio pois era complicado lidar com clientes difíceis. Ouvindo tudo isso, Jeon disse que era sortudo. Ela perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu que tinha sorte de terem se tornado amigos antes dela sair. Sorrindo ela perguntou se ele tinha certeza. Afinal ele não teria mais marmitas grátis. Suspirando ele disse que não podia fazer nada sobre isso, então eles teriam que se ver mais frequentemente, dizendo que deveriam ver um filme, no cinema, não na TV. Nesse momento Minjun, sua colega do restaurante de frango a viu de longe e a cumprimentou. Perguntando quem era Jeon, a prota disse que ele era um amigo. Ela cumprimentou o rapaz, mas logo se despediu e foi embora. Enquanto se afastava Minjun pensava que a prota tinha dito que não possuía nenhum amigo, mas na verdade ela tinha e ele era maravilhoso. Mas por que ele lhe parecia tão familiar? Por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até aqui, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like.